A Bíblia diz em 1 Pedro, no capítulo 5, nos versículos de 1 a 14. Aos presbíteros que há entre vocês, eu, presbítero como eles, testemunha dos sofrimentos de Cristo e ainda coparticipante da glória que há de ser revelada. Peço que pastoreiem o rebanho de Deus que há entre vocês, não por obrigação, mas espontaneamente, como Deus quer, não por ganância, mas de boa vontade, não como dominadores do que lhes foram confiados, mas sendo exemplos para o rebanho. Eu li porque era um pensamento só, né? Mas agora a gente vai por partes. Então, aos presbíteros que há entre vocês. O que é presbíteros? Esta palavra era uma palavra específica para falar do ancião, do mais velho, daquele que na congregação era o mais antigo, era idoso, ou mais idoso, ou os mais idosos. Eram experientes, maduros, experimentados. Então, o que Pedro está dizendo? Eu sou presbítero também. Eu sou um ancião. Eu sou o mais velho. Eu sou mais antigo, mais experimentado, mais maduro, mais idoso, mais experiente. E eu tô falando com vocês, de igual para igual. Eu me coloco nesse lugar. O que ele tá falando? Que ele viu, olha, ele foi coparticipante da glória que há de ser revelada. Ele foi testemunha dos sofrimentos de Cristo. Ele está chamando a atenção, né, dos líderes da igreja. Porque ele também é um líder da igreja. E quem ensinou isso para ele? O próprio Senhor Jesus. E claro, o Espírito Santo, nós vimos em Atos, Pedro cheio do Espírito Santo, ele pregou e 3.000 se converteram. Tu consegue pensar, imaginar, desejar isso? 3.000. Esse Pedro agora aqui, idoso, maduro, experiente, ele aconselha, ele exorta, ele instrui aos presbíteros da igreja, no caso das igrejas, porque a gente viu no primeiro capítulo, né? Se tu não acompanhou, eu te convido a assistir. Ponto, Galácia, Capadócia, Ásia e Bitínia. Então essa carta circulou por essas igrejas, por essas cidades, por essas regiões, porque havia grupos também caseiros, né, pessoas que se reuniam nas casas, porque havia uma perseguição muito rigorosa, ferrenha, e eles fugiram, né? Então, Pedro está dizendo aos presbíteros, então é isso que quer dizer essa palavra. Aí quando tu escuta, não sei, né, qual é a tua denominação, a tua igreja, onde tu congrega, mas muitos dizem o presbitério, que seria o quê? O conselho daqueles homens mais idôneos, mais experimentados, os líderes, né? Obreiros, diáconos, pastores, as pessoas que têm uma autoridade na igreja, tá? Aos presbíteros que há entre vocês, eu, presbítero como eles, testemunha dos sofrimentos de Cristo e ainda coparticipante da glória que há de ser revelada, peço
que pastoreiem o rebanho de Deus que há entre vocês. Não por obrigação, mas espontaneamente, como Deus quer. Aí eu me lembro do próprio Pedro, ouvindo essas palavras do Senhor Jesus. Pastoreia o meu rebanho, apacenta os meus cordeirinhos, que é relatado em João. E agora Pedro está pedindo, pastoreie o rebanho de Deus, não por obrigação, mas espontaneamente. Sabe quando tu vê que tu pode ajudar? Sabe quando tu vê que tu tem experiência, que tu tem sabedoria, que o Espírito Santo fala através de ti, que tu tem uma bênção, uma riqueza, uma graça para compartilhar? Espontaneamente, tu compartilha, tu dirige, tu lidera, tu instrui, tu serve. E olha como Deus quer. Então Deus quer que seja assim, espontâneo. Não por ganância, mas de boa vontade. Então não é pelo que tu ganha, não é por interesses escusos ou intenções, não. É de boa vontade. É para agradar a Deus, é para servir a Deus, é para fazer com que o Evangelho cresça, para que pessoas sejam salvas, curadas, libertas, santificadas, que possam viver uma vida santa, digna, correta. Então, tu vai ensinar, tu vai orientar, tu vai ser canal de bênção, tu vai liderar. Hoje em dia é uma palavra muito atual, mentorear, conduzir. Não como dominadores dos que lhe foram confiados, mas sendo exemplos para o rebanho. Então, tu não vai dominar, tu não vai manipular, tu não vai controlar. O rebanho não é teu. O rebanho é do Senhor Jesus. Tu é servo. Tu vai ser exemplo. Como exemplo, tu vai liderar. Como exemplo, tu vai ensinar. Tu vai aconselhar. Tu vai viver uma vida tão íntima, tão próxima com Deus, que os teus liderados vão querer seguir o teu exemplo. Assim como Paulo disse, sede meus imitadores, como eu também sou de Cristo. 4. E quando o Supremo Pastor se manifestar, vocês receberão a coroa da glória, que nunca perde o seu brilho. Então, o Supremo Pastor, o bom pastor, aquele que deu a vida pelas ovelhas, esse é Jesus. E nós somos ovelhas desse pastoreio. E cada pastor, cada presbítero, cada líder vai prestar contas das suas ovelhas para o Supremo Pastor. E aí, se tu for achado em falta, se tu tiver dominado as ovelhas, tratado as ovelhas de uma forma reprovável, tu vai ter castigo, tu vai ter punição. Mas, se tu fizer tudo isso que Pedro está falando, tu vai receber uma coroa de glória que nunca vai perder o brilho. 5. Peço, olha a humildade. Isso que o Espírito Santo faz, né? Humildade. Peço igualmente aos jovens, estejam sujeitos aos que são mais velhos, que todos se revistam de humildade no trato de uns com os outros, porque Deus resiste aos soberbos, mas dá graça aos humildes. Então aqui nós precisamos parar e pensar. O pecado de Satanás, o pecado de Lúcifer, foi a soberba, foi o orgulho, que já estudamos, que tem outros nomes. Ele pode ser chamado de vaidade.
Existem pessoas que não são orgulhosas nem soberbas, mas são extremamente vaidosas. Outras são arrogantes, são altivas. Sempre quando eu falo, eu faço assim, né? Por quê? Porque a pessoa que é soberba, ela tem uma postura, um jeito assim, que parece que realmente ela afronta as pessoas antes de abrir a boca, né? Então, eu já percebi que sempre quando eu tô falando sobre isso, eu faço assim para mostrar a soberba, né? A arrogância, aquela pessoa que se acha melhor, superior aos outros. Então, o Espírito Santo, ele nos constrange que nós não somos nada. Nada. Aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração. O Senhor Jesus, com toda a sua glória, ele se esvaziou. Ele se fez um de nós, o Deus Emanuel, o Deus conosco. Então, o que nós somos? O que nós temos? Ou o que nós fazemos que nos permite sermos orgulhosos? Orgulho de quê? Quem nós éramos? Ou quem nós somos? Sem a graça de Deus, sem Jesus, nada. Eu tenho falado desde o primeiro capítulo, a vida inútil, uma vida inútil. Então, Satanás teve este pecado. Foi achada essa iniquidade, essa transgressão em Satanás, em Lúcifer. A soberba, o orgulho, a arrogância, a vaidade, a presunção, altivez, todos esses nomes, e mais alguns, vanglória, né? Queria ser igual a Deus. Então, quando nós somos soberbos, Deus resiste a nós. E esse resiste se coloca como um obstáculo. É tipo, ele te atrapalha mesmo. Tu não vai conseguir avançar. Deus resiste aos soberbos. É como se ele se colocasse como uma barreira, uma parede, um muro, te impedindo. Tu não consegue mais ir. Por causa da tua soberba, por causa do teu orgulho, por causa da tua vaidade. E às vezes essa soberba, essa onipotência, essa presunção está na juventude. Nós, quando jovens, somos tão impetuosos, tão impulsivos, tão cheios de si, que achamos que não precisamos ouvir os mais velhos, que não podemos sequer receber um conselho, uma dica, uma correção. E a gente imagina que Pedro soubesse, ou o próprio Espírito Santo revelou, de que estava ocorrendo esse tipo de coisa, de jovens que não estavam sendo obedientes, submissos, respeitosos, né, sujeitos aos mais velhos. Isso é muito feio, muito triste, e é uma ruína, é uma maldição, é uma desgraça para quem faz. Porque Deus é um Deus de autoridade, de hierarquia, de disciplina, de honra. E quando nós agimos de forma soberba, orgulhosa, nós lembramos a Deus de Satanás. Nós agimos como Lúcifer. Peço igualmente aos jovens, estejam sujeitos aos que são mais velhos, que todos se revistam de humildade no trato de uns com os outros, porque Deus resiste aos soberbos, mas dá graça aos humildes. Então, olha que interessante, no trato de uns com os outros. Tu vai ver humildade, não é porque tu diz, eu sou humilde, ou porque tu tem uma aparência humilde, piedosa. Não, é no trato, é no dia a dia, são nas relações, é a tua forma cordial, respeitosa.
gentil, humilde de tratar qualquer pessoa. E o contrário também é verdadeiro. Se tu é arrogante, se tu é soberbo, se tu é mal educado, se tu é grosseiro, antipático, desagradável, isso não é humildade. Jesus não é assim. O Espírito Santo não é assim. Então, se o Espírito Santo habita em ti, tu tem que te revestir da humildade, dessa característica do Espírito Santo, do próprio Senhor Jesus. E aí vem essa parte linda, que se por um lado Deus resiste aos soberbos, né? Ele dá graça aos humildes. E o que nós mais precisamos, se não da graça de Deus? Eu já falei aqui no canal, misericórdia é aquilo que eu mereço e eu não recebo, né? Graça é o que eu não mereço e eu recebo. Graça é um favor imerecido, é uma dádiva, é um presente de Deus, é graça, é de graça, é algo que eu não posso comprar, porque é de graça. Então, o que quer dizer que Deus dá graça aos humildes? Tu consegue pensar nisso? Que qualquer coisa que tu precisa, mas que tu não merece, Deus vai te dar. Ele vai estender a graça dele para ti. Tu vai receber de graça favores, dádivas, presentes de Deus. Porque a gente tem que entender que o contexto são cristãos aqui, são homens e mulheres salvos. Então, a graça salvadora eles já receberam. Aqui, Pedro está falando que Deus vai nos dar graça se nós formos humildes. Graça para perdoar? Tu precisa de perdão? É uma graça na tua saúde? É uma graça na tua família? É uma graça no teu trabalho? É uma graça espiritual? Tu precisa de sabedoria? Tu precisa de revelação? O que tu precisa? Se tu precisa dessa graça, tu tem que te revestir da humildade. 6. Portanto, humilhem-se debaixo da poderosa mão de Deus, para que Ele, em tempo oportuno, os exalte. Aí eu também já trabalhei com vocês a questão da humildade e da humilhação. Quando tu te exalta, tu vai ser humilhado. Quando tu te humilha na presença de Deus, tu será exaltado, recompensado, abençoado, tu vai receber graça. Então aqui, o que Pedro está falando, e é no imperativo, é para a gente se humilhar debaixo da poderosa mão de Deus. E eu desde criança sempre pensei isso, a mão de Deus, né? Eu sempre imaginei literalmente isso. Tu te humilha debaixo da poderosa mão de Deus, para que Ele, em tempo oportuno, te exalte. Então, se tu te humilha debaixo, significa tu tá escondido, tu tá protegido, tu tá guardado, tu tá amparado. Nada nem ninguém vai te atingir, porque tu tá debaixo da mão de Deus, humilhado debaixo da poderosa mão de Deus. Isso é fé. Essa humilhação, essa humildade, essa dependência, essa intimidade te deixa guardado. Como no Salmo 91, aquele que habita no esconderijo do Altíssimo.
a sombra do Onipotente descansará. Então, é assim que eu interpreto, é assim que eu entendo esse texto. Tu te humilha, tu te encolhe, tu fica ali, dependente da poderosa mão de Deus, da graça de Deus, das misericórdias de Deus, do amor de Deus. Nós acreditamos, confiamos, esperamos, né? Confiamos, confiança, tem confiança. Por isso tu tá ali, sob a poderosa mão de Deus. E aí vem essa parte, né? Em tempo oportuno, não é quando tu quer. Porque tu tá debaixo da mão de Deus e ali tu vai ficar o tempo que for necessário. E no tempo de Deus, no tempo oportuno, ou no tempo da oportunidade, da providência divina, Ele vai te exaltar. Vai acontecer o que tu tá orando, o que tu tá pedindo. Mas por quê? Porque tu ficou debaixo da poderosa mão de Deus. Porque tu foi humilde. Porque tu esperou a bênção do Pai. Tu não foi querer fazer as coisas do teu jeito. Humilhem-se debaixo da poderosa mão de Deus, para que Ele, em tempo oportuno, os exalte. 7. Lancem sobre Ele todas as suas ansiedades, porque Ele cuida de vocês. Lancem. Vocês viram quantos vídeos nós já temos? Porque eu já falei, né? Eu tenho uma admiração profunda por Pedro. E foi o meu trabalho de conclusão, né, da teologia, foi sobre Pedro, o apóstolo Pedro, o discípulo Pedro, sobre esse personagem bíblico maravilhoso, rico, profundo, que foi transformado pelo amor, pelo Espírito Santo de Deus. E aqui ele fala, ó, lancem. Lancem é joga para fora, para longe. Lancem sobre ele todas as suas ansiedades, todas. Então não é para sobrar nenhuma para ti, tá? Tu vai lançar, tu vai jogar fora, jogar longe. Porque ele vai cuidar de vocês. Lancem sobre ele todas as suas ansiedades, porque ele cuida de vocês. Isso também é fé. É tu acreditar que se tu tá sob a poderosa mão de Deus, tu pode entregar para ele as tuas ansiedades, as tuas dores, as tuas angústias, as tuas aflições, os teus traumas, as tuas questões mais íntimas e profundas. Porque ele tem cuidado de vocês, porque ele cuida de vocês, porque ele se importa. Ó, não por obrigação, mas espontaneamente. Ele cuida de nós. Ele quer cuidar de nós. Ele cuida de ti. Tu não está sozinho, sozinha, desamparada, largada, solta. Não. Tu está sob a poderosa mão de Deus. E aí tu não vai ter ansiedade, porque tu vai entregar para ele. Tu vai lançar sobre ele, tu vai confessar essa ansiedade. 8. Sejam sóbrios e vigilantes. O inimigo de vocês, o diabo, anda em derredor como um leão que ruge, procurando alguém para devorar. Então, nós precisamos ser sóbrios e vigilantes. Sóbrios e vigilantes. Vigilantes e sóbrios. Não podemos dormir, cochilar, nos anestesiar. Temos que estar sóbrios. Não podemos perder o discernimento, a capacidade, a sabedoria, a inteligência, o conhecimento. Temos que ficar sóbrios, plenos em nossas faculdades mentais, né? O que é sóbrio? É alguém que não está sob a influência de nenhuma substância, nenhum efeito, nada tá tirando o discernimento. Então, sóbrio e vigilante. Vigilante é atento, é de olho aberto, de ouvido aberto, pronto, preparado. Por quê? Porque a gente tem um inimigo, e esse inimigo tem nome, é o diabo. E ele anda em derredor, ele tá sempre, sempre procurando uma brecha, algo para roubar, matar e destruir.
Ó, ele anda como leão que ruge, mas ele não é o leão. Lembra? Ele se faz de anjo de luz para enganar. 9. O que Pedro diz para nós? Resistam-lhe, firmes na fé, certos de que os irmãos de vocês espalhados pelo mundo estão passando por sofrimentos iguais aos de vocês. Desde que o mundo é mundo, Satanás, o diabo, tenta. Ele atormenta, ele rouba, mata e destrói. Ele quer fazer o mal contra nós. Mas nós temos que agir como? Firmes na fé, resistindo. E se a gente estiver sóbrio e vigilante, a gente vai perceber qualquer aproximação das trevas, qualquer cilada, qualquer tentativa de opressão, né? De retaliação das trevas. E todos os irmãos, todos aqueles que querem servir piedosamente a Cristo, a Deus, vão ser perseguidos, vão ser tentados, vão passar por aflições, por tribulações. 10. E o Deus de toda a graça, que em Cristo os chamou à sua eterna glória, depois de vocês terem sofrido por um pouco, Ele mesmo irá aperfeiçoar, firmar, fortificar e fundamentar vocês. A Ele seja o domínio para sempre. Amém. O que quer dizer? Nós dependemos da graça de Deus para sermos aperfeiçoados, firmados, fortificados e fundamentados. É Ele que nos sustenta. É o Espírito Santo de Deus que nos fortalece, que nos aperfeiçoa, que nos firma, que nos enraiza, nos fundamenta, nos mantém ali alicerçados. Nós dependemos do Espírito Santo de Deus. Por meio de Silvano, que considero um irmão fiel, escrevo para vocês de forma resumida, exortando e testemunhando que esta é a genuína graça de Deus. Continuem firmes nessa graça. Acredita-se que Silvano é o mesmo Silas, que escreveu num grego maravilhoso esta carta para Pedro. Então, por meio de Silvano, que considero um irmão fiel, escrevo para vocês de forma resumida. 13. Aquela que se encontra na Babilônia, também eleita, manda saudações, e o mesmo faz o meu filho Marcos. Saúdem uns aos outros com um beijo fraterno. Paz a todos vocês que estão em Cristo. Então, esse beijo fraterno, nas traduções mais antigas, era ósculo. Lembra? O ósculo santo, que seria esse beijo fraterno. Marcos é João Marcos, que tem vídeo no canal. Babilônia é uma referência a Roma. Porque sim, Pedro viajou para Roma quando a perseguição se intensificou em Jerusalém. Então, o que nós aprendemos com este capítulo 5 de Pedro? De que Deus resiste aos soberbos, mas concede a sua graça aos humildes. Que nós possamos estar no time dos humildes e não no time dos soberbos. Porque se nós estivermos do lado dos soberbos, o próprio Deus se colocará como um obstáculo contra nós. Humilhai-vos sob a poderosa mão de Deus, para que Ele, em tempo oportuno, vos exalte. Se nós queremos que Deus haja em nosso favor, nós devemos nos humilhar. Termos um coração humilde na presença de Deus. Lançando sobre Ele toda a vossa ansiedade, porque Ele tem cuidado de vós. Se tem alguém que nos ama, que quer o nosso bem, que deu tudo por nós, é Deus, é o nosso Pai. Então entrega tudo a Ele, inclusive tua ansiedade. Sede sóbrios e vigilantes. O Deus de toda graça há de aperfeiçoar, firmar,
fortificar e fundamentar. Ficai firmes na genuína graça de Deus e saudai-vos uns aos outros com um ósculo de amor.